Durante décadas de produção cinematográfica, o cinema desenvolveu grande parte de sua linguagem para tornar filmes aptos para contar histórias. Ele começou herdando muita coisa do teatro, com a câmera estática enquadrando os atores de corpo inteiro em um único cenário, emulando assim a perspectiva que alguém teria assistindo uma peça da posição da plateia. Com o tempo, a linguagem do cinema foi ficando cada vez mais complexa, desde a evolução da montagem até a criação de enquadramentos e movimentos de câmera que podem causar um sentimento específico no telespectador, fazendo assim interpretar o que está na tela de uma forma que pode, ou não, ser intencional. E muito do que torna o cinema algo tão especial vem justamente disso, da sua linguagem. O que faz o cinema ser ótimo em contar histórias não são as histórias em si, mas o como essas histórias são contadas. E pra gente tentar entender um pouquinho melhor isso, vamos usar de exemplo o filme Mad Max, Estrada da Fúria. Uma aula de storytelling e que ironicamente tem um enredo muito simples. Bom, pelo menos no sentido mais básico da coisa. O grande ponto aqui é, muito do que move a trama em Estrada da Fúria, além do desejo insaciável que o George Miller tem de gravar carros explodindo, são conceitos muito claros, que podem ser facilmente resumidos. Veja, por exemplo, a motivação inicial dos protagonistas, que junto com esse grupo de mulheres, precisa escapar da gangue que as mantinha como escravas sexuais, com o objetivo de chegar ao Lugar Verde, um local escondido onde a Furiosa nasceu, que promete ser seguro para elas viverem livres. E é basicamente isso. Você pode resumir toda a motivação principal em 2 linhas de texto, sem ao menos perder muita coisa. A gente tem uma noção muito clara do porquê elas querem chegar lá, mesmo sem nunca ter muito contexto de como é esse lugar, ou mesmo se ele é real. No fim, o objetivo é mais uma ideia do que qualquer outra coisa. São conceitos que a princípio são simples, porque grande parte do que vai servir de substância para eles vai ser desenvolvido através da linguagem. Ou, mais especificamente, vai ser desenvolvido no desenrolar da ação. George Miller entende que se tem um lugar para desenvolver os seus temas e personagens em um filme de ação, é, justamente, nas sequências de ação. E vai ser nelas que as interações mais importantes do filme vão acontecer. Já é possível ver isso logo quando a Furiosa e as noivas se encontram com Max e Nux pela primeira vez. É uma cena que começa carregada de tensão. Afinal, os personagens se apresentam como ameaças para a segurança um do outro, o que logo resulta em uma luta. Uma das coisas mais interessantes dessa cena é o dinamismo que ela mantém com os objetos em tela. Por exemplo, um elemento importante nela é essa corrente que está prendendo Max e Nux um ao outro, que já deixa bem claro para o espectador o tipo de força motora que liga esses personagens e os obriga a trabalhar em conjunto, mesmo que eles não tenham ideia de como fazer isso a princípio. A luta é toda desajeitada, com os personagens tropeçando toda hora e usando tudo o que está ao alcance deles, inclusive a própria corrente, para tentar sobreviver. A coreografia e a montagem são incríveis, com um ritmo frenético, mas fácil de entender e acompanhar. E, ainda mais importante, apresenta através da ação o sentimento de trabalho em equipe que vai ser essencial no desenrolar do filme. Então não é por acaso que o que sucede isso é a formação de uma aliança entre Max e Furiosa. A dinâmica é a mesma da cena anterior. Os personagens se forçam a trabalhar em conjunto, ligados por alguma inconveniência, que dessa vez é o fato da Furiosa ser a única que tem a sequência de números que faz o caminhão funcionar. É a partir daí que o filme vai construir toda a relação de confiança entre os personagens. E isso é construído através de pequenos gestos e ações durante as diversas sequências de ação do filme. Como o momento em que vemos Max tirando todas as armas da posse de Furiosa, representando a desconfiança que ele ainda está sentindo, só para mais adiante entregar as mesmas armas diretamente na mão dela. E conforme os personagens aprendem a confiar um no outro, também vamos ver eles trabalhando de forma cada vez mais precisa e simbiótica. Enquanto um atira, o outro recarrega as armas e assim vai, culminando em momentos marcantes, como quando Max e Furiosa improvisam um volante juntos, ou usam o ombro um do outro como apoio para uma arma. Todos esses são detalhes que demonstram a progressão que os personagens estão tendo, interagindo não através de diálogos, mas através da ação. E muito do que faz o filme alcançar esse nível de narrativa visual vem da montagem precisa de Margaret Sixel, que sempre consegue manter o olhar do telespectador centrado durante a troca de frames, dedicando a devida atenção a esses detalhes importantes para a narrativa
mas sem nunca perder o senso de energia e caos dessas sequências. And the Oscar goes to Margaret Sixel, Mad Max Fury Road. E é possível argumentar que o filme tem sim momentos em que tudo dá uma acalmada e os personagens interagem de forma profunda através de diálogos. Mas o ponto é que essas cenas não teriam impacto se antes o filme não dedicasse tempo durante a ação para desenvolver os laços afetivos dos personagens através das imagens. E a construção desses laços é algo muito importante, pois é por causa deles que o filme vai humanizar seus personagens, desconstruindo a objetificação que as noivas sofriam, dando um significado maior para a vida de Nux e concluindo o arco de redenção da Furiosa e do Max. No fim, todos os personagens aprendem a se conectar de volta com o que torna eles humanos. Portanto, a linguagem desempenha um papel fundamental na maneira que o filme comunica sua história e seus temas, contando uma história envolvente e impactante, mesmo contendo um enredo simples. Roteiro e diálogos são sim conceitos importantes, mas talvez, se dedicarmos atenção a esses outros aspectos, podemos transformar filmes em experiências mais interessantes. Pois aí está a essência do cinema. Não são as histórias em si, mas sim como essas histórias são contadas.